e 44. Ezequiel, capítulo 20, do versículo 40 ao 44. A gente vai começar lendo esse texto nessa manhã e logo em seguida nós vamos orar ao nosso Senhor Deus. Ezequiel 20, do verso 40 ao versículo de número 44. Diz assim a palavra, irmãos: Porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali toda a casa de Israel me servirá, toda naquela terra. Ali me agradarei deles. Ali requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Amém. Irmãos, como eu ia falando, né, na outra oportunidade, esse texto aqui é um texto profético e ele tem uma aplicação muito ampla. A gente pode sim dizer que ele tinha uma aplicação para aquela geração, para aquele momento, para a história do povo de Deus dos dias de Ezequiel, mas ele aponta para verdades superiores que seriam aplicadas espiritualmente a todo o povo de Deus, além do povo de Israel, que naquele momento era o único povo de Deus. E eu queria só, de fato, aqui apontar para aquilo que a gente vê no versículo de número no versículo de número 41, que diz mais uma vez: Agradar-me-ei de vós como de aroma suave, quando eu vos tirar de dentre os povos e vos congregar das terras que andais espalhados. Sereis santificado em vós perante as nações. Nós estamos aí espalhados, né, irmãos? Não estamos podendo, pelo menos, até agora, congregar, estarmos no mesmo espaço, e isso nos aflige, é algo que eu quero também pensar mais nessa manhã com vocês. Isso nos entristece, mas a gente tem uma promessa do Senhor Deus que Ele um dia vai congregar todo o seu povo, todo o seu povo. Ele vai fazer com que o seu povo esteja num local só. E eu quero ampliar isso além da igreja, além do espaço físico de um templo que a gente tem para se reencontrar todos os domingos, como a gente costumeiramente vinha fazendo. Eu quero pensar assim que o texto também se aplica nesse sentido, que ele ajunta o seu povo, os seus filhos, nesse momento, nessa etapa da sua existência, num local, num templo, mas aqui eu acredito que o texto ele aponta para uma verdade superior, que é naquele momento onde Deus vai de fato reunir todos os santos, né, lá naquele local onde ele habita, onde ele vive, para que nós vivamos com ele eternamente. Então, essa tristeza que nos causa o fato de estarmos distantes é passageira, né? É totalmente passageira, porque se compararmos a eternidade com o tanto de anos que Deus vai permitir com que vivemos aqui na Terra, algo que não temos como mensurar, né? É muito discrepante a diferença entre viver na eternidade e passar apenas alguns anos aqui. Então, tudo que estamos passando é momentâneo, é passageiro, e nós devemos sempre pensar naquilo que é eterno, né? Naquilo que é glorioso,
que Deus está preparando para nós. Isso é provisório, não podemos achar que isso será para toda a nossa vida. Amém? Eu queria orar com vocês, convidar vocês a abaixar suas frontes onde vocês estão. Eu queria convidar vocês para falar com o nosso Deus, pedir a Ele graça e cuidado para esse momento em que vamos falar com o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor nos dá a possibilidade de mais um dia passar na Tua presença, Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque o Senhor nos dá mais um dia do Senhor. Um dia para nos deleitar, para descansar em Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Não tem permitido com que as experiências terrenas, por mais dolorosas que elas são, o Senhor não tem permitido com que elas atrapalhem a nossa jornada. O Senhor não tem permitido com que elas ofusquem os nossos olhos ao ponto de não enxergarmos a glória de Cristo. E para esses, ó Pai, que talvez estejam tão entristecidos ao ponto de não verem a glória de Cristo, eu peço, Pai, humildemente, confiado nele, que o Senhor recobre essa visão maravilhosa do Teu Filho Jesus nas vidas que estão desamparadas, entristecidas, de algum tipo de suporte terreno. O Senhor nunca as deixou e nós confiamos nessa verdade e queremos aprender cada vez mais dela, para que, ó Deus, nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós não sejamos tomados de angústia, de tristeza, de pavor, de medo, Pai. Cuida do Teu povo, dá um dia abençoado, Pai. Agradecemos por esse momento de reunião, sim, através da internet, sim, distantes uns dos outros, mas sim, reunidos em espírito, confiados que o Senhor está nos conectando na mesma verdade, na verdade de confiar na Tua palavra, de confiar no Teu Filho Jesus, de sabermos que temos um Espírito que nos conecta profundamente, além das barreiras geográficas, das barreiras físicas. Senhor Deus, cuida de nós, nos abençoa, guia o nosso coração. É em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço por tudo isso nesse instante. Amém. Eu queria convidar vocês, irmãos, para a gente cantar um hino ao Senhor, o hino de número 163, hino de número 163. O hino 163, irmãos, é o hino que tem como título Direção Divina. Entrego a minha eterna salvação.
Amém. A gente cantou, irmãos, o hino, e tem um trecho aqui, né, que ele diz: as tuas mãos dirigem o meu destino, casos para mim não haverá, o grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Essa é uma verdade que a gente sempre tem que lembrar, irmãos. Nada passa na nossa vida por acaso, né? Não existem acasos. Nós não estamos a viver debaixo da ordem de um Deus que está a jogar dados, né? Que está a fazer com que as coisas aconteçam tropegamente, de maneira aleatória. Não, ele tem um projeto, ele tem um plano, e tudo que ele estabeleceu está sendo concluído de maneira muito efetiva. Inclusive, isso que a gente tem passado hoje, né? As circunstâncias tão difíceis pelas quais a gente passa hoje, elas não são para o nosso castigo, pelo contrário, é para o nosso bem-estar. Então, que os irmãos sempre lembrem disso. E eu quero, nessa manhã com vocês, convidar para a gente pensar um pouco, né, sobre esse momento, sobre essa situação que estamos passando. E eu queria convidar vocês para abrirem lá no texto de Hebreus, no capítulo de número 12. Hebreus, capítulo de número 12. E eu quero, com vocês nessa manhã, pensar um pouco sobre esse momento de isolamento social, esse momento de afastamento pelo qual a gente tem passado. E eu queria pensar com vocês sobre a misericórdia de Deus na solidão e nesse isolamento. Eu queria convidar vocês para abrirem aí em Hebreus 12, no versículo de número 12. O autor aos Hebreus, ele fortalecendo o ânimo desses crentes, né, que estavam sendo perseguidos, os crentes de origem judaica, que estavam sendo perseguidos, ele diz assim: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Mais uma vez, por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Irmãos, esses dias de isolamento social, desde que a gente começou a passar por isso, a gente começou a sofrer o mal do medo, da solidão. Eu estava essa semana assistindo algumas coisas, e é interessante que eu assisti uns 2 vídeos aleatórios, assim, pessoas falando sobre esse momento atual e tal. Interessante que eu vi 2 vídeos, né, que me chamaram a atenção, em que essas 2 pessoas, elas falavam sobre os primeiros dias desse momento, né, que a gente está passando, de isolamento social, de quarentena, tudo mais. São vários termos, né, que a gente já comprou, né, para o nosso argumento, né, para a nossa argumentação. E eles comentando, e parecia que era eu ali, sabe? Na maneira como eles estavam argumentando, era muito parecido comigo. Né? Era muito parecido com aquilo que eu passei nos primeiros dias. Né? Aquela coisa de aceitação, de entender o que estava acontecendo, né? O medo, né?
a solidão muito forte, e ainda mais porque, alguns devem saber aqui, né, uma boa parte deve lembrar que eu, durante os primeiros dias, né, pelo menos no primeiro mês ali do isolamento social, eu passei sozinho aqui em casa, eu e meu cachorro aqui, eu e o Gussi. E foi muito desconfortável, irmãos. Foi um momento muito difícil e me trouxe muita tristeza, né? Porque eu estava solitário, né? Eu estava sozinho e aquilo me trouxe muita tristeza. E eu sei que tem pessoas que se encontram desse jeito, né? Eu conheço irmãos aqui da igreja que estão passando por esse momento quase que sozinhos, isolados, porque existem uma série de questões relacionadas a esse momento que acabam, né, causando, de fato, a necessidade desse isolamento um pouco mais radical, que a pessoa tem que ficar basicamente sozinha. E isso, com certeza, pode gerar um sentimento de como se alguém tivesse perdido a batalha. Parece que agora tudo acabou. Né? E ainda mais porque a nossa fé ela é regada dia após dia e Deus usa de várias formas, né, de várias ferramentas para fazer com que a nossa fé seja fortalecida. Oração, leitura da palavra, né, os sacramentos, a comunhão dos santos na igreja. E nessas que eu citei, principalmente duas foram privadas, irmãos. Né? Eu sei que tem pessoas que divergem do que eu vou falar, mas nós respeitamos, né, que é em relação aos sacramentos. Os sacramentos a gente não está fazendo da maneira como a gente tem visto aí alguns fazerem. Alguns têm feito batismo online, têm feito Santa Ceia online, nós respeitamos. Eu não concordo, considero que os sacramentos eles têm uma aplicação privativa à comunidade, à presença física e você usar da maneira como está sendo usando, as pessoas usarem da maneira como tem sido usado aí, eu acho que é uma deturpação do princípio do sacramento. E nós estamos privados, né, por esse conceito mais restrito que nós temos dos sacramentos e a comunhão dos santos, que é o que eu quero mais focar nessa manhã, que na verdade é o meu foco. A comunhão dos santos tem sido privada de nós e isso tem fragilizado as pessoas, tem desanimado as pessoas, porque isso animava. Né? Eu sempre lembro aqui de alguns irmãos, eu vou colocar apenas um exemplo aqui, a pessoa mais antiga da nossa igreja, a pessoa mais experiente, a dona Ana. Eu sei que a dona Ana não está usando Instagram, né? Ela não tem celular, ela não usa, né? Mas assim, a dona Ana, ela é a pessoa mais experiente, mais antiga da nossa igreja. E a dona Ana, por conta da idade dela, já tem mais de 90 anos, se eu não estou enganado, 94, se eu não estiver enganado, né, Felipe? Acho que é mais ou menos isso aí. Uns 94 anos, e por questões do físico, né, ela tem debilidades, algumas dificuldades de movimentação. O único local para onde Dona Ana ia era a igreja. Né? E isso com certeza deve estar afetando a Dona Ana, porque a Dona Ana mora praticamente ali em frente à igreja, né? Na mesma rua, quase em frente mesmo, e a 93, isso, cara, 93 anos. E a Dona Ana, ela não tinha outro lugar para ir, né? 94 ela vai fazer praticamente mês que vem, né, em julho. Né? Já estamos aí no final de maio, então para bem dizer aí, mês que vem, em julho, a dona Ana faz 94 anos, com fé em Deus, esperamos. Então, o único local para onde a dona Ana ia com regularidade, além da sua própria casa, a igreja. Ela não tinha outro lugar para ir. Né? Ela não, talvez, ia ao médico, né? Ir visitar o Atílio lá em São Roque, mas isso com muita, não com muita frequência, mas o local onde ela estava todos os domingos, com uma regularidade muito grande, com uma assiduidade assim tremenda. Eu chegava de manhã na igreja, a primeira pessoa que estava lá, claro, além da Cidinha, claro, era a Dona Ana. Dona Ana sentada no mesmo localzinho dela, esperando lá o trabalho começar.
Agora imagine, irmãos, quantos anos Dona Ana tem de igreja, tem de fé, né? Criou sua família ali dentro da igreja e ela agora privada disso. Ela privada de ter essa comunhão com os seus irmãos, com quem ela viveu por tanto tempo. Com certeza isso fragiliza. Eu sei que tem outros irmãos que estão da mesma forma, que esperavam a semana inteira para chegar o domingo para ir para a igreja, porque isso era essencial. Era lá que esses irmãos iam para ler a palavra, buscar um pouco mais de recurso para entender a vida, para ser fortalecidos, né? Ter comunhão uns com os outros, abraçar pessoas que eles não encontraram durante a semana inteira, né? Passaram a semana toda muitas vezes estressados, na correria do trabalho, né? São tantas e tantas coisas que o final de semana era um alívio. Por quê? Porque eu ia para a igreja. E não apenas pelo fato de ter um encontro com os irmãos, mas também pelo fato de, principalmente pelo fato de se encontrar com o Senhor. É lá que o Senhor alimenta o seu povo, né? Que Ele corrige o seu povo, que Ele admoesta, né? Que Ele fortalece. Então, o isolamento social, irmãos, é muito chocante, tem sido muito chocante, tem sido muito doloroso para muitos. Eu digo para todos os crentes, mas eu creio que para alguns que talvez estejam num isolamento mais intenso, um isolamento maior, com certeza ser divorciado dessa estrutura de apoio, né, que elas dependiam tanto, né, para poder ter uma vida um pouco mais tranquila, com certeza tem sido muito doloroso. E isso gerou aí, talvez, uma luta tremenda contra inimigos que, no período anterior, né, no período de igreja, poderia não ser tão grande. Né? A questão da luta contra o pecado, da ansiedade, do desespero. Mas o Senhor Deus, ele nunca deixa o seu povo desprovido do cuidado. E é sobre isso que eu quero pensar nessa manhã. Deixar 4 coisas aqui para a gente pensar. Paulo, quando ele escreve lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, ele diz assim no versículo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 13. O apóstolo diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, Paulo está dizendo: olha, nenhum de vocês estão passando por algo que vocês não vão suportar. Né? E veja que Paulo está falando para uma geração que sofreu perseguições, sofreu, sofreu tensões muito maiores das quais nós passamos hoje. Né? Comparadas às pressões, são muito discrepantes, né? São bem distantes, porque, claro, a nossa geração nunca experimentou perseguição tão intensa, né? Eu não acredito que tenha alguém aqui que tenha passado por perseguições compatíveis com a que os crentes passaram lá no primeiro século, né? No início da igreja, na igreja primitiva. Os crentes dessa época não. Eles eram perseguidos ao ponto de poder perder a sua própria vida. Né? Era perseguição para a morte. Né? Para a morte. E Paulo está dizendo, olha, mesmo isso, não é algo que Deus não possa dar a vocês algo que os livre. Então, Deus está a dar o suporte. Então, comparando, irmãos, nós podemos dizer que eles estavam em situação bem menos confortável. Então, dada a situação hoje, sim, nós nunca fomos acostumados a ficar numa situação como essa, mas tem sido doloroso e a gente não pode desconsiderar. Mas o que eu quero dizer é que Deus está a dar condições para suportarmos. Deus está a dar as condições para enfrentarmos isso. E eu queria pensar sobre isso com vocês nessa manhã. Sobre 4 coisas que eu acredito que sejam muito importantes de a gente considerar
nesse momento quanto ao cuidado de Deus para esse momento? O que é que Ele tem permitido dar para podermos suportar? Eu queria pensar quatro coisas com vocês. A primeira delas é que nós temos um Pai misericordioso, né? Quando a gente tem a nossa fé tão afetada como a gente está tendo nesses últimos dias, né? E isso tem sido cada vez mais intensa, né? A situação tem cada vez ficado mais intensa sobre o coração de muitos. Pode ser que essa situação ela cause uma impressão de que Deus esqueceu de nós, que Deus nos deixou ao vento das circunstâncias, né? Ao vento do poder dos homens, de nos afastar da comunhão, de nos limitar ao direito de ir e vir. Mas, irmãos, nós não temos um Pai que esquece de nós. Pelo contrário, nós temos um Pai que se ergue sobre nós, que cuida de nós, que mostra compaixão para os seus filhos. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe que nós somos pó. Né? O autor lá do Salmo de número 103, Salmo 103, no versículo de número 4, Salmo 103, verso 4, nós vemos o autor dizendo assim, Salmo 103, versículo de número 4, ele diz: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem da cova redime a tua vida. Ou seja, é Deus que nos tira de situações onde muitas vezes já estamos aparentemente dados como mortos. Se Deus consegue, se Deus tem poder para fazer isso, Ele vai fazer conosco. Né? Então Ele conhece que nós somos pó. O mesmo Salmo aí, no verso número 14, um pouco mais à frente, ele diz assim: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos trôpegos, que nós somos inconstantes. Então ele nunca olha para nós sem levar em consideração quem realmente nós somos. Ele não se surpreende com a nossa fraqueza, com a nossa fragilidade, mas ele nos carrega no seu amor. Ele se abaixa até nós quando nós suplicamos. Né? O Salmo de número 41, o Salmo de número 41, só uma consulta, os irmãos estão... Está dando alguma falha, irmãos? Só para a gente poder ter a certeza aqui. Ah, beleza. A gente estava com a dúvida aqui que eu poderia ter dado algum tipo de oscilação aí, mas não. No Salmo 40, perdão, lá no Salmo 40, Davi, ele orando, né, nesse salmo muito conhecido de todos aí, ele diz assim: esperei confiante pelo Senhor, ele se inclinou a mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então quando nós estamos tão fracos como estamos e nós precisamos do seu cuidado, ele se abaixa até nós. Quando nós precisamos e clamamos por ele. Ele não nos deixa sozinhos. Né? Quando a nossa carne e o nosso coração falham, é Deus, com a sua força, que vem ao nosso coração e nos dá palavras para que nós fiquemos firmes. Então ele não é um Deus insensível, né? O Deus do deísmo, aquele Deus relojoeiro que apenas deu o start ali na criação e largou tudo ao vento das circunstâncias. Não, ele está ao lado da sua criação, ele está ao lado daqueles que ele soprou o sopro da vida, que ele entregou o seu espírito. Lá no Salmo de número 73, no verso de número 26, Salmo 73, verso 26, ele diz assim, irmãos: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Por mais que tudo aparentemente dê a impressão que está dando errado, não é? Dentro daquilo que a gente espera. Quem não queria que as coisas voltassem ao normal? Então essas coisas do jeito que estão dão a impressão para nós que está tudo fora do controle, mas o salmista diz:
por mais que a minha carne desfaleça, ela apodreça, eu continuarei confiando no Deus da minha salvação. Então, irmãos, ele provê toda a necessidade para a nossa vida. Ele assegurou o perdão, que era a coisa mais necessária a nós. Nós precisávamos de um cuidado que nós não poderíamos dar a nós mesmos, nós não poderíamos nos salvar. E ele veio até nós e nos salvou e nos deu a vida eterna através da morte do seu filho. Então hoje nós estamos assegurados em uma base muito sólida, muito forte. Né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, no verso número 32, ele faz uma pergunta, irmãos, que essa pergunta ela é muito importante de a gente lembrar nesses dias. Esses dias em que a gente acha que pode as coisas não estarem tão boas assim e por isso eu estou esquecido por ele. O salmista diz aí, o autor, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, no verso 32, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja, se ele entregou o seu filho, que era aquilo de mais precioso, né? Se Deus se absteve da sua glória por um período, né, que nós chamamos de encarnação, se Deus se absteve da sua glória para vir até nós e morrer por nós, o que Deus não pode nos dar? Né? Ele está privado de alguma condição de nos cuidar de uma maneira como nós imaginamos, né? Como nós desejamos? Apesar que o nosso desejo sempre descamba para o pecado, né? A gente sempre quer coisas muito fúteis, coisas desnecessárias. Muitas pessoas nesses dias estão desesperadas porque não estão vivendo da maneira como viviam antes e fazendo coisas horríveis. Mas pensando aqui na ideia de que tem os crentes que estão sendo aqui, estão em busca de edificação, nesse dia, a ideia que nós imaginamos aqui é que vocês não estão em busca de coisas que contrariam a verdade de Deus. Pelo contrário, vocês estão desejando coisas simples, coisas básicas, coisas lícitas. E dentre essas está na igreja, é? Está no convívio com os irmãos. Ter o calor humano rodeando a vida de vocês. Então, Deus vai privar o seu povo disso? Lembra o texto que a gente leu, né, de Ezequiel, hoje, pela manhã, logo no início, em que o autor fala sobre um momento posterior em que vai, de fato, ser dado ao povo de Deus a condição de ajuntamento eterno. Então, se Deus entregou o seu filho para morrer por nós, que era a coisa mais estranha, né? Um Deus se encarnar, viver como nós, na mesma condição que nós, morrer por nós, pecadores miseráveis que desagradaram a ele, que viviam em pecado, ele vem e morre por nós. O que ele pode não nos dar? Né? Então, a primeira coisa, irmãos, que eu queria deixar para vocês é que Deus é um Deus misericordioso. Então, para você que talvez esteja fraco, achando que está desamparado, que não tem ninguém por você, lembre que Deus é um Deus misericordioso, que Ele está a cuidar de você. Uma segunda coisa que eu queria deixar também é que você tem um mediador, alguém que faz às vezes de conector, que faz a conexão, né? De conexão entre você e o Pai. Esse Pai que você viu agora, que de fato Ele está a cuidar de você. Então a gente deve lembrar que a gente tem alguém por nós. Eu sei que a gente tem uma expectativa muito elevada pelos homens, né? Pelo que os homens podem fazer por nós, o que é que os homens podem desenvolver para fazer com que a nossa vida seja um pouco mais confortável. A gente espera que as pessoas resolvam o nosso problema. Mas a gente viu que quem de fato pode nos dar tudo que nós tanto esperamos é Deus. Então, nenhum homem, irmãos, vai resolver o problema, a não ser aquele que se encarnou e ainda está na condição de homem
mas ao lado do Pai eternamente, que é o seu Filho Jesus Cristo. Ele, o Senhor Jesus Cristo, veio à Terra envolto de carne humana. Ele veio e se familiarizou com a nossa dor, com a nossa solidão. Né? Lembra que quando Cristo estava lá no Getsemane, enquanto ele orava, os seus discípulos, aqueles que eram os mais próximos dele, estavam dormindo, deixando-o sozinho. Cristo, quando esteve na cruz, né, aquele processo horrível de sofrimento pelo qual ele passou, ele esteve abandonado. Lembra que aquela frase que a gente encontra nos evangelhos, né, que ele grita desesperado lá na crucificação, Eli, Eli, sabachthani, que é a ideia de que Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava ali, ele sozinho, ele e o Pai. Ele estava ali enfrentando a ira do Pai de uma maneira intensa. Né? Ele sabia o que era ser abandonado. Ele conhecia a fraqueza humana. E ele enfrentou tentações que nós muitas vezes nos entregamos com tanta facilidade. Né? Você vê Hebreus, o autor dos Hebreus aí no capítulo de número 4, no versículo de número 15, Hebreus 4, verso 15, ele diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Irmãos, se você hoje diz assim, olha, eu estou muito mal porque eu estou desamparado, eu estou sozinho, eu estou isolado. Cristo soube, né, nos seus anos de vida terrena, ele sabia muito bem e ele passou por tudo isso sem ser contaminado pelo pecado que o assediava. E muitas vezes a gente pode sim passar pelas mesmas circunstâncias, né, de sofrimento e começarmos a ser tentados e nos entregar ao pecado. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Cristo sabe quem nós somos e por isso que a gente pode, de fato, confiar nele. Porque ele, de fato, passou por tudo de uma maneira pura, sem pecado, e o autor aos Hebreus, aí nesse mesmo texto de Hebreus, capítulo 4, no versículo seguinte, no verso 16, o autor diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui está o momento, a ocasião oportuna. Aqui está o momento em que a gente está precisando de suporte para passar por esses dias. Né? A gente nunca tinha passado por isso. Esta é a hora de lembrar que nós temos alguém que passou por tudo que passamos, venceu o maior dos inimigos, que é a morte, e hoje a gente pode confiar nele e acessar o trono da graça de Deus para o nosso conforto. Nós temos esse Pai misericordioso, que, como a gente falou antes, ele está a cuidar de nós, ele lembra, mas é Cristo o nosso intermédio para ele. Né? Eu sei que as pessoas têm uma visão muito elevada, uma visão muito respeitosa acerca das lideranças espirituais, dos pastores. Mas, irmãos, eu, como tantos outros pastores, nós precisamos da mesma graça que vocês precisam. Então, esse respeito ele não pode descambar, como a gente muitas vezes vê pessoas elevando a sua expectativa a um sacerdote terreno, achando que ele vai resolver tudo em suas vidas, porque ele tem aquele acesso mais privilegiado a Deus. Né? E a gente vê que isso é uma das ferramentas mais usadas pelos hereges nos nossos dias. A gente vê muitos desses pregadores da teologia da prosperidade fazendo aquelas promessas: olha, vem aqui no templo, traga aqui o seu pedido, né, de bênção, que eu vou levar lá para Israel e eu vou diretamente lá no Muro das Lamentações
orar por você e Deus vai te ouvir. E muitas pessoas acreditam nisso, né? Tem um livro muito... Eu estava por aqui. Esse livro aqui, do Augusto Nicodemos, que é O que estão fazendo com a igreja, e o reverendo Augusto, é uma série de artigos do reverendo Augusto Nicodemos que ele trata sobre várias questões, dentre elas, o espírito católico do evangelho brasileiro. E esse catolicismo tão enraizado, né, no evangelicalismo brasileiro se reflete dessa maneira, na expectativa de que alguns sacerdotes resolvam o problema delas. Tanto eu quanto outros homens que têm aí uma espiritualidade tão zelada, né, pessoalmente, eles precisam, nós precisamos, todos nós precisamos, independente de sermos pastores, nós precisamos ter a mesma graça de Deus. Todos vocês precisam. Portanto, o único meio de acesso a essa graça do Pai, a esse trono da graça do Pai, é Cristo Jesus. Então vocês têm que lembrar disso. Nós precisamos lembrar disso, que nós temos alguém que é um mediador fiel, que nos dá esse acesso a essa graça que nós estamos tanto precisando nesses dias de solidão, de isolamento, que nos causa tristeza tão grande no nosso coração. Uma terceira e penúltima coisa que eu queria também deixar aqui para vocês, irmãos, é que nós nunca estamos sozinhos. Né? Nós nunca estamos totalmente sozinhos, melhor dizendo. Né? A solidão tem sido, sim, um companheiro muito constante para muitos. Eu digo para vocês que foram dias horríveis, os dias que eu passei aqui sozinho em casa. Claro que eu sempre citei isso durante os dias do meu isolamento social solitário aqui, e os irmãos estiveram com muito carinho. Teve gente que veio trazer pizza na minha porta, teve gente que veio trazer pizza, teve gente que veio trazer bolo, né? Eu sei que os irmãos estavam orando por mim, muita gente me ligou com muita atenção, e é para isso que eu quero apontar. Eu me senti muito solitário porque o meu convívio social era muito, muito intenso, no sentido de que eu sempre estava envolvido com os irmãos na igreja, eu sempre estava indo fazer alguma coisa aí no cotidiano, eu ia para o shopping, estava rodeado de pessoas, e de uma hora para outra eu me vi sozinho, né? Minha esposa lá na Bahia, eu aqui, e aquilo me entristeceu muito, mas eu lembro do cuidado que os irmãos tiveram comigo, né? E eu lembro com muito carinho, com muito amor, né? Com muita... guardo isso no meu coração, né? Então, para alguns, talvez ainda não passou isso, né? Para mim passou, minha esposa voltou, a gente, graças a Deus, estamos aqui, os dois, né? Os três, eu, ela e o Gusti, então a gente consegue lidar melhor com a solidão. Mas para alguns, talvez quando a live acaba, né? A live da igreja, da nossa ou da outra igreja, de alguma outra igreja, quando o culto acaba ali na live, o que volta é essa tristeza sinistra, né? Dessa separação física dos crentes da igreja. Mas nós nunca estamos realmente sozinhos, irmãos. Nós devemos lembrar e nos basear na lembrança de que nós somos membros da família de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos lembra que nós somos filhos adotivos e nada vai nos retirar dessa família. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 16, Romanos 8, verso 16, Paulo diz assim, irmãos, Romanos 8, verso 16, ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Perdão, verso 16, não estava lendo 17. Eu vou ler o 16 e 17. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, é o Espírito que garante para nós que nós estamos conectados, porque cada um de nós somos filhos de Deus. Esses que de fato professaram Jesus Cristo
como seu único e suficiente Salvador. Aí ele diz no verso 17: ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, meus irmãos, nós estamos conectados. Nenhuma separação física pode prejudicar nossa participação nessa família. Né? Em Cristo nós temos aí uma rede de relacionamentos que transcende a questão física. A questão física é algo extremamente importante que nós não podemos deixar de lado. Inclusive, hoje eu queria, no final aqui, deixar um pedido de oração em relação a algo que a gente tem pensado aí como igreja, para breve nós podermos fazer. Mas eu quero dizer que, independente de estarmos fisicamente juntos ou não, o Espírito Santo que Deus deu a nós nos conecta. Então, quando nós nos reunimos no culto, mesmo que seja aí na solidão das nossas casas para assistir uma live, nós estamos unidos a essa rede global de crentes que vivem na mesma esperança. Certo? Então, essa terceira e penúltima coisa, eu quero falar a última coisa aqui para nós nessa manhã, deixar para nós pensarmos. Que nós temos como escapar. Lembra do texto que a gente leu, irmãos, que não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel para permitir que nós não sejamos tentados além das nossas forças. Ele sempre vai prover livramento para que nós possamos suportar. Então, irmãos, foi um texto que a gente leu e eu quero concluir a nossa mensagem hoje deixando a nossa reflexão nesse sentido. Deus abre um meio de suportarmos. Né? Essas verdades que a gente falou nessa manhã, irmãos, podem parecer distantes, coisas muito abstratas, coisas muito fora daquilo que eu estou passando ou que estamos passando. Né? Porque todos os dias nós somos colocados à prova e a gente é tentado a achar que as coisas estão muito distantes, né? Essas ideias tão transcendentes, tão abstratas, que o pastor fala lá no púlpito, olha, aqui o negócio é difícil. Né? Eu já vi muita gente assim, a gente vê alguns irmãos passando por dificuldades e algum tipo de pecado, algum tipo de pressão na vida, e a gente vai lá e diz assim, mas irmão, a palavra diz isso, né? A palavra de Deus diz isso, mas pastor, uma coisa que a palavra diz, mas no dia a dia você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, vamos lá. A palavra de Deus é para o povo de Deus. Então esse é o recurso que Deus dá para o seu povo vencer. Se nós começarmos a achar que essas verdades são apenas protótipos, são ideias muito elevadas, mas que não cabem para a nossa vida, então por que crer nelas? Né? Essa é uma reflexão muito séria que posso aqui parecer até meio insensível, mas a palavra diz que todo aquele que crê vence. Né? Todo aquele que crê luta e vence. Então nós não podemos nos dar ao direito de acharmos que não tem mais jeito. Né? Porque é muito distante a minha realidade daquilo que a palavra de Deus diz. Mas Deus deu a nós, pessoas de carne e osso, que passam por situações no cotidiano, que são palpáveis, princípios para que eles vençam. E muitos venceram. Se muitos venceram usando esses princípios que para alguns são tão distantes, por que os outros não podem vencer? Então, irmãos, por mais que nós estejamos aí fisicamente separados por enquanto, nós podemos sim clamar a Deus em oração, né? pedir apoio. Né? Eu falei agora há pouco sobre essa rede, então nós temos sim esse recurso de pedir oração por nós mesmos, né? De entrar em contato para conversar, para nos fortalecer.
Então nós podemos nos apegar à palavra da verdade, à palavra de Deus, nos fortalecer nesse sentido, porque é o que nós temos à mão nesse momento. Então, embora algumas dessas opções não possam aí estar tão disponíveis, né, como a ideia de conexão diária ou dominical com os membros, nós devemos nos conectar dentro daquilo que está ao nosso alcance, está ao nosso alcance no sentido para esse momento. Nós que somos fortes, talvez existam pessoas fortes que precisam olhar para aqueles que estão fracos, que estão desanimados e dar a mão. Paulo, lá no capítulo de número 15, né, da carta aos Romanos, 15, verso 1, ele diz assim: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Existem pessoas que estão fracas e é a hora daqueles que, quem sabe, estejam um pouco mais consolados, animados nesses dias difíceis, de ir até aqueles que estão desanimados e dar a mão a eles, né? Então, nós, irmãos, temos alguém que não se esquece de nós e coloca aquilo que é de mais maravilhoso para cuidar do seu povo, que é o seu espírito, né, o poder do seu filho, né, a própria igreja. Isso tudo, irmãos, coopera para que nós sejamos bem cuidados por Deus nesses dias. Então, há sim uma maneira de superar tudo isso. Então, aqueles que estão se sentindo sozinhos, fracos, cansados, vocês podem encontrar esperança não em si mesmos, mas no Deus fiel de vocês. Então, Ele colocou vocês numa família, né? Ele não deixou com que vocês estivessem totalmente sozinhos. Ele deu o Espírito está a cuidar de vocês, consolar o coração de vocês, animar o coração de vocês. Claro, lembrando, se você é realmente cristão, se você tem fé genuína em Cristo, claro que você tem tudo isso ao seu dispor. A gente tem ouvido falar muito de casos de suicídio, né, de pessoas tentando tirar suas próprias vidas pelo fato de tudo que está acontecendo, irmãos. Talvez alguém no meio da igreja, talvez alguém no meio do povo de Deus, possa se sentir tão triste nesses dias ao ponto de considerar esse tipo de coisa. E não vamos aqui, irmãos, dourar a pílula, ficar criando uma fantasia de que isso não possa passar pela cabeça de um crente. Pode, porque todos nós somos miseráveis. Nós trazemos conosco tendências pecaminosas horríveis. E pode ser que alguém leve em consideração até mesmo do acabo de sua vida. Eu espero que não seja o caso de nenhum de nós que estamos aqui. Mas pode ser que sim. E por isso que é tão importante a gente olhar para aquilo que a palavra diz, né, sobre o suporte, sobre o que Deus dá para o ânimo, para que a gente possa vencer. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês consigam lutar nesses dias difíceis. Ainda não temos perspectivas de como isso vai se resolver, quando vai passar, né? A médio e curto prazo a coisa está bem complicada, mas sabemos que Deus está conosco, Ele não nos desamparou, Ele vem até nós e nos ouve, né? Então isso que é o mais importante. E a igreja é essa outra ferramenta, né, que Ele usa para nos conectar, nos fortalecer, nos animar. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos, e cuide de cada um de vocês nesses dias difíceis, onde vocês estiverem, né? Cada um de vocês. Não sei como é a condição de cada um exatamente, mas eu espero que Deus esteja a consolar. É o meu desejo, né, nesse sentido, que Deus console vocês, anime vocês. Amém. Irmãos, eu queria, nesse momento, só lembrar aqui, né, alguns pedidos para a gente orar, fazer aqui a nossa oração em relação a algumas questões aí que nós precisamos sempre manter a nossa oração.
agradecer pela recuperação dos irmãos, né, que estiveram aí doentes, né? A Lucy, ela que há pouco tempo ela estava infectada com o vírus, até domingo passado ela estava ainda em casa, no isolamento, mas já se recuperou, já voltou a trabalhar, né? Já está bem recuperada, então a gente fica muito feliz de que tudo na vida da nossa irmã foi algo brando, né? Não foi algo horrível, como já aconteceram aí com outras pessoas. Então, agradecer a Deus, né, pela recuperação da Lucy, também lembrar de orar pela família da Verinha, né, que perdeu um ente querido, então oremos nesse sentido também. Oremos pela família do o Silvio ou Letícia. Só lembra pra gente aí o pedido lá em relação ao pedido que teu pai, ou Silvio, você mesmo, né, aquele pedido que foi citado. E alguém que queira fazer algum pedido, por favor, fica à vontade, viu? Fica à vontade para colocar aí o seu pedido. A gente aproveita também a oportunidade para orar por algum pedido aí que alguém deseje, né, fazer. A Lucy está pedindo oração pela melhor amiga dela, né, a Cristina, com quem ela trabalha há 34 anos e está com Covid também, mas está em casa, não é nada grave, né? O Hélio e a Marisete, a Letícia falou aí, né? Foram citados aí até agora. E se houver algum outro que, por favor, cite aí, que a gente vai orar também. E eu queria continuar pedindo aos irmãos que orem pelos irmãos aí da área da saúde da nossa igreja, a Camila também, né, que trabalha aí na área da saúde e precisa de atenção, né, nas nossas orações. A Carla também, que trabalha no laboratório e mexe com os exames, né, do Covid, então há um risco muito grande, pessoas, colegas dela já foram infectadas lá, mas graças a Deus ela não foi, mas a gente precisa orar por ela para que ela seja livre, né, de passar por algum problema nesse sentido aí. E, irmãos, eu queria citar isso, você. Obrigado mais uma vez. Vamos orar. Se está em casa não é nada grave, né, Luci? Então, isso é uma coisa que a gente espera que não se agrave, né? Para que, no máximo, seja algo que foi como você passou, né? Já que ela já está infectada. Eu queria pedir para vocês, irmãos, para orar em favor da Dona Heleda, aniversário da Dona Heleda ontem, né? Então, vamos orar aí em favor da Dona Heleda. Da Dona Heleda, foi da Dona Heleda, o Letícia? Ou não, da outra avó? Por favor, fala aí. Que foi da avó Maria. Eu queria que os irmãos orassem em favor da Dona Helena, isso mesmo. A Andréia, isso, Dona Helena. Também a Andréia está pedindo oração pelo amigo da filha dela, na qual estão todos os familiares com o Covid, sendo uma gestante de 8 meses contaminada. Meu Deus. Vamos orar, viu? Vamos orar também por essa pessoa aí que está passando por esse problema. Irmãos, então, temos aqui, só para citar, né, os aniversariantes, o Germano, né, a Janaína, esposa do Samuel, a Tamires Gaia, né, para não esquecer, porque o povo não atropelar e achar que é a nossa Tamires Santos. Tamires Gaia, Dona Heleda. Ontem também teve o aniversário de casamento da Angélica e do Anderson. Então são esses os aniversariantes aí da semana, né? Tanto de casamento quanto de vida mesmo, né? Então oremos aí agradecendo a Deus também por essas pessoas.
Só para não esquecer, irmãos, eu queria que vocês orassem pela nossa igreja em relação ao seguinte. Nós estamos com um momento em que a gente tem pensado sobre a possibilidade de retornarmos aos trabalhos da nossa igreja. Né? É algo que a gente, como conselho, ainda está pensando, está avaliando muitas questões, porque os irmãos devem saber que a cidade de São Paulo, ela, a partir de amanhã, ela inicia um processo de flexibilização, né, para algumas áreas, né, e do comércio, né, comércio, concessionárias, shoppings e tal. Então a gente está levando em consideração a possibilidade de reabrir a igreja. Só que o próprio governo considerou o seguinte: olha, essa flexibilização vai depender da melhora do quadro de infecções e também de mortes. Então, se houver uma piora, tudo volta atrás. E a gente não vai, nós não vamos ser loucos da coisa começar a piorar e a gente ir seguir nem um carro sem freio, né? Eu acho que a gente precisa ter bom senso, consideração sobre o momento, e é isso que a gente vai fazer nesse momento. Então a gente vai ver o que vai acontecer nesses próximos dias, e a gente está pensando, isso é uma previsão, não é algo já concreto, viu? Nós estamos pensando. A gente vai estabelecer critérios, uma série de normas para a gente reabrir, mas há uma possibilidade que o Conselho tem pensado, que é lá para o dia 15, só para não me equivocar. Não, dia 14. Dia 14. Então, que é o segundo domingo do mês de junho. Então, veja, eu estou colocando isso para os irmãos, não querendo criar uma expectativa exacerbada e fazer com que os irmãos fiquem depois frustrados. Não. Eu estou colocando isso aqui no sentido de gerar nos irmãos o sentimento de oração, orarmos para que as coisas voltem ao normal. Né? Se as coisas melhorarem, a gente segue nesse sentido. Se as coisas piorarem, a gente nós vamos ser forçados a voltar atrás. Então, tá aí um pedido de oração, orem pela nossa igreja. Eu, como pastor, tenho me sentido já muito constrangido a voltar, sabe, com os trabalhos. Eu sei que a gente vai ter muita restrição. A gente está levando seriamente essa questão em conta de quantidade de pessoas, né, por bancos, né, higienização da igreja, né, quantos trabalhos fazer no dia. Então, tudo isso a gente está pensando aí. Mas isso vai depender do que Deus quer, né, da vontade de Deus. Então, orem. Nós apenas desejamos, quem no final das contas aplica e faz com que o nosso desejo, o desejo do nosso coração seja cumprido é Deus. Então vamos orar para que, quem sabe, isso se concretize, certo? Então são esses os pedidos e nós vamos orar. Eu vou pedir o Felipe está aqui, eu vou pedir para o Felipe fazer esta oração. Ele vai fazer a oração. Olha, mais uma vez, só para não confundir. Foi aniversário da Tamires Gaia, não foi da Tamires Santos. Viu? Só mais uma vez aí. Os irmãos estão falando aqui, para não haver confusão. Né? Então, mais uma vez, foi aniversário da Tamires Gaia. E aproveitar e orar, né, por ela, que ela está grávida, está esperando o João, né? E o Joãozinho, ela está com poucos meses, então pedir a Deus que preserve a vida dela para que a gravidez dela seja a melhor possível e ela não tenha nenhum tipo de problema durante a gestação. Isso, a Tamires Santos é só em setembro, viu? E filho isso é importante. Filho da Tamires Santos é só depois de casar, né? É isso mesmo. Beleza, eu vou pedir para o Felipe fazer uma oração. Ele está aqui conosco. Então ele vai orar nesse momento. Irmãos,
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Senhor. Te agradecemos porque, pela mensagem que recebemos, Senhor, que possivelmente nos encontramos sentindo sozinhos, sentindo desamparados nesse momento, mas pela mensagem reforçou em nosso coração, Senhor, o sentimento que temos que o Senhor está ao nosso lado, que é misericordioso, para nos guardar, para nos salvar, mas principalmente para nos guiar em teus caminhos, Senhor. O Senhor está sempre conosco, Senhor, e nisso devemos nos focar, Senhor, e nos guiar, Senhor. Peço, Senhor, por tantos agradecimentos, entre eles o aniversariante dessa semana, nosso irmão Germano, Senhor, nosso irmão Manuela, e Tamires Gaia, Senhor. Te pedimos, Senhor, para continuar preservando, Senhor, a saúde e a vida deles com alegrias, por tudo que tem feito pela tua vida, pela tua glória, Senhor, conforme a tua graça. Senhor. Te agradecemos por esses aniversariantes, Senhor. No meio desta pandemia, nós temos muito que te agradecer também. E pelos nossos pedidos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelos pedidos que anteriormente fizemos e agora se mostram recuperados, como minha tia Lucia, Vilma e Cláudio, Senhor. Nós também te pedimos, Senhor, pelos demais que estão precisando do teu auxílio, como o Watson, como todas as famílias que estão enlutadas, Senhor, da nossa denominação. Lembrando da família do Senhor Licurgo também, Senhor, que eles possam continuar a ser confortados por Ti. Te pedimos, Senhor, pela Cristina, amiga da Lucy, Senhor, te pedimos também, Senhor, por todas essas famílias que estão cometidas dos nossos conhecidos e da nossa denominação por esse Covid. Pedimos que o Senhor fortaleça, Senhor, as suas saúdes, mas principalmente nesse momento fortaleça a tua fé e a tua força em Ti, Senhor. É isso que nós pedimos e agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria convidar vocês para cantarmos um hino, para a gente já seguir na direção da conclusão do nosso trabalho de hoje. Hino de número. Só lembrar aqui. Hino de número 204. Hino 204. Então eu vou convidar vocês aí para cantarmos. É um hino que não é tão conhecido, mas eu queria colocar aqui para a gente cantar, para a gente começar a guardar a melodia aí. Hino de número 204, que tem o título aí, Cristo à Porta. Cristo à Porta. Hino 204, irmãos.
Amém. Ó, à porta estou, ó alma triste, ansioso por te consolar. A minha voz, enfim, ouviste, eu vou entrar, eu vou entrar. Quando Deus ele toca em nosso coração, ele de fato ele entra, ele consola. A gente falou sobre isso nessa manhã e eu espero de fato que os irmãos estejam consolados em Cristo, sejam consolados no amor do Espírito Santo, que vocês estejam firmes nesses dias difíceis que vocês estão passando, né? Que todos nós estamos passando. Então, nós vamos orar nesse momento para agradecer a Deus, para pedir a Ele que continue a cuidar de nós como tem feito até esse instante, né? Como Ele tem usado de todas essas verdades que nós aprendemos, nós fomos relembrados, melhor dizendo, né? E alguns, quem sabe, possam ter aprendido nessa manhã, para que nós possamos passar esses dias com mais firmeza. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus e também pedindo por cada um de nós. Oremos. Senhor Deus, eu te louvo, Senhor, mais uma vez, nesta manhã, pela honra de podermos ter acessado ao teu trono de graça, na confiança do teu Filho Jesus. Nós, ó Deus Santo, que somos tão fracos, pecadores, não podemos nos aproximar de Ti sem esse recurso que o Senhor nos dá de maneira livre, de maneira amorosa, que é o Teu Filho Jesus. Obrigado a Deus por essa salvação tão maravilhosa, tão magnífica, que se dependesse de nós, nós não iríamos desejar. Nós somos sempre intencionados às coisas mais perversas, às coisas mais ruins, e temos consciência disso, e por isso nós, nesse momento, pedimos que o Senhor console o nosso coração, controle o nosso coração, anime o nosso coração, para que nunca, Pai, a nossa vida seja guiada para o mal, seja guiada para as coisas que desagradam o Teu nome. Eu quero agradecer, Pai, por cada vida, por cada irmão e irmã que está aqui nessa live, participando desse momento de adoração ao Teu nome, Pai. Que o Senhor trabalhe em suas vidas nesse dia, lembrando do que o Senhor tem feito na vida de cada uma delas. Ó Pai, pedimos também pela nossa igreja, estamos ansiosos, Pai, no sentido de querermos estar juntos na Tua igreja, lá no templo, naquele local que foi erigido anos atrás para a congregação do Teu povo, para a reunião dos Teus filhos. Nós desejamos, Pai, voltar, mas nós temos a consciência que estamos passando por um momento muito delicado e não vamos deixar de considerar o risco que possa haver a vida dos Teus filhos numa reunião sem levar em consideração as maneiras adequadas para os nossos dias. Mas nós pedimos, Pai, que Tu, que és o Senhor que criou tudo e estabeleceu todas as coisas, inclusive permitiu com que tudo isso estivesse acontecendo, e se for da Tua vontade, Pai, permite com que nós voltemos aos nossos trabalhos regulares, Pai. Pedimos que o Senhor nos dê um desejo elevado sobre isso. Nós não devemos normalizar no nosso coração a ideia de vivermos distantes uns dos outros, porque a Tua palavra fala sobre comunhão, sobre congregar. Isso nós não podemos flexibilizar de maneira alguma, porque isso causa mal a nós, causa mal à nossa fé, à nossa jornada. Nos ajuda, Pai. Prepara o nosso coração para, quem sabe, lá no dia 14, possamos estar juntos. Mas tudo seja conforme a Tua vontade. Cuida do Teu povo, cuida da Tua igreja, abençoa a cada um desses que estão aqui na live, aqueles que talvez ainda não conhecem o Teu Filho Jesus Cristo salvificamente, que o Senhor toque em seus corações e os faça se arrepender de seus pecados e se voltarem para Cristo urgentemente, porque a Tua palavra fala que Cristo vai voltar, o Teu Filho vai voltar
como ladrão, nós não sabemos a hora, por isso devemos estar em vigilância. E aqueles que talvez ainda não creram, se Cristo voltar, serão encontrados distantes dele. E por isso nós pedimos por esses também, toque em seus corações, faz-os se arrepender, Pai. Faz-os voltassem, eles se voltarem para o teu Filho Jesus. É em nome dele que nós oramos e agradecemos, rogando por tudo isso, Pai, nessa manhã. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, e que a comunhão e as consolações do Santo Espírito do Senhor estejam hoje por sobre vós e para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês. Um ótimo domingo. Eu queria saudar os irmãos que estão aqui na live, né? Todos que estão aqui na live, aqueles que não são da nossa igreja, né? Que estão aqui sempre conosco. Então, sejam bem-vindos. Hoje à noite a gente vai ter às 19 horas o nosso culto. Então, quem estiver disponível, estiver em condições de estar aqui conosco, fiquem à vontade, a gente vai ficar muito feliz. Irmãos, eu quero só dizer o seguinte, a gente está fazendo um teste aqui, só para informar, né? Tá o Felipe e o Pedro, que veio lá de Guarulhos, para nos auxiliar. O que a gente está pensando em fazer? A gente está pensando em fazer a transmissão também através do YouTube. A gente está usando uma tecnologia nova, a gente... não sei. Vamos pensar, viu, Silvio, nessa possibilidade aí. Terminando aqui. Churrasco. Ele vai ter churrasco com os meninos aí. Mas é isso. E só dizendo para os irmãos, a gente está vendo a possibilidade de fazermos a transmissão pelo YouTube também. Né? E fazer uma live pelo YouTube. Estamos usando aqui um programa e, graças a Deus, o Pedro se dispôs com muita gentileza, nos procurou, passou a ter um programa legal que a gente está usando e tal, e ele está nos auxiliando aqui. Então a gente ainda está no princípio, porque ainda tem algumas coisas para organizar, mas se tudo der certo, a gente vai também transmitir pelo YouTube, até para facilitar para algumas pessoas que não têm, né, não tem o Instagram, né, que tem sempre que usar, assistir pelo YouTube, viu? Então é isso aí. Irmãos, eu falhei, me perdoe, negócio da casa, do abrigo, da mocidade. Irmãos, eu queria dizer que eu estou muito feliz pelo cuidado que a mocidade demonstrou no dia de ontem, culminou no dia de ontem, né? Se concretizou no dia de ontem. Ontem a gente foi à casa de assistência a idosos, né? Que tem próximo à nossa igreja. O nome dela é Casa Abrigo de Idosos, ou Casa Lar de Idosos, uma coisa assim, protegendo a vida. E é uma instituição que fica próxima à igreja. Ontem a gente foi lá e vimos a condição. É um local muito bem adequado. O pessoal que está trabalhando lá, irmãos, e cuidando daqueles idosos, casa de repouso protegendo a vida. É casa de repouso protegendo a vida. Tem pessoas lá muito, muito carentes, irmãos, no sentido de família, pessoas que levaram os seus pais, os seus avós e largaram lá, sabe? Coisa triste, irmãos. Senhoras e senhores com Alzheimer, sabe? No final da vida delas, são 20 idosos que vivem nessa instituição. E o que foi que aconteceu, irmãos? A gente foi lá levar alguns produtos, uma assistência, fomos levar uma bênção, né? Que Deus já derramou sobre a nossa igreja, e nós fomos ajudá-los. E nós ficamos muito comovidos, irmãos, porque a instituição está precisando de muita ajuda, muita. Por mais que lá esteja bem zelado, bem cuidado, são apenas 3 pessoas, 3 senhoras que têm cuidado de 20 idosos. E têm cuidado muito bem. Mas elas estão com uma dificuldade muito grande porque, por causa da crise econômica, pessoas pararam de pagar, né, a assistência aos seus familiares lá. Né? Algumas outras diminuíram a quantidade e algumas poucas
pagam integralmente. Então, assim, eles têm uma conta muito alta para poder custear aquele asilo, e nós ficamos muito, muito tocados, sabe? Então, vocês, irmãos, que desejam ajudar, nós estamos aqui intermediando, então nos procurem, né? Eu fico muito feliz da mocidade ter feito esse trabalho, o pessoal foi lá, dedicou, correu atrás, e os irmãos da nossa igreja também, muitos irmãos colaboraram aí com ofertas. Então eu queria dizer para vocês que Deus abençoe vocês, e nós estamos aqui para isso mesmo, irmãos. A igreja é para isso. Nós devemos pensar naqueles que estão sem ajuda nesse momento, sem o cuidado que nós estamos recebendo de Deus. Né? Eles estão sendo cuidados lá, eu não tenho dúvida, por Deus. É Deus, na graça comum dele, que tem cuidado daquele povo. Mas eu quero dizer que nós vemos de uma maneira mais especial o amor de Deus sobre a nossa vida. Então, nada mais justo do que agora a gente poder ajudar pessoas que estão numa fase tão difícil de suas vidas, que é a última fase, de uma maneira tão, sabe, difícil, a gente dá a mão a elas e ajudá-las. Então, aqueles que quiserem ajudar, por favor, entrem em contato conosco. Se quiserem dar alguma ajuda, alguma oferta, nós estamos aqui para intermediar. Né? Eu estou falando sobre oferta aqui, é meio perigoso, né? Ainda mais nos nossos dias, mas os irmãos sabem que a nossa igreja é uma igreja idônea, nós sempre buscamos ser muito, muito criteriosos e muito zelosos nesse sentido. Então, aqueles que queiram ajudar, nós estamos aqui para intermediar. Entre em contato conosco que a gente vai fazer esse papel de intermédio, viu? Então, uma casa que está precisando de muita ajuda. Seja com comida, dinheiro, o que seja, a gente vai fazer com que isso chegue até eles, viu? Irmãos, um bom domingo. Amém. Obrigado a todos, né, pela ajuda que estão dando aí nesse projeto. Viu? Deus abençoe, viu? Um abraço e um ótimo domingo para cada um de vocês. Valeu, Jé. Valeu. É isso. Glória a Deus. Para Deus, né? Para todos nós. Estamos aqui na luta, né?